Como é que você acaba com a ansiedade? Sabendo o conteúdo. Querida, se tu souber o conteúdo, acabou a ansiedade. Tu lembra do conteúdo, tu aprendeu o conteúdo, você treinou aquilo várias vezes em casa, sumiu a ansiedade. Então, assim, óbvio, né? Você vai ter, você vai ter um pouco de ansiedade que é natural, né? Então, eu tive ansiedade, meus alunos também tiveram ansiedade, então, assim, é natural que você tenha ansiedade, né? É natural que você tenha um pouco de ansiedade. Por quê? Porque é a prova que vai decidir o futuro da tua vida, né? Só que assim, se você treinou isso em casa, você fez provas com o tempo, você treinou isso várias e várias e várias e várias e várias e várias vezes, né? Então assim, você precisa o quê? Você precisa entender que para você conseguir ter um bom resultado, aprendizagem, memorização, você precisa o quê? Você precisa lembrar dos conteúdos, lembrar do conteúdo no dia da prova. Só que muitos alunos vão fazer a prova e o cara nunca treinou em casa. O cara ficou o ano inteiro vendo videoaula. Né? O cara tá vendo de Fusca. Lembra que eu respondi o cara lá que criticou? O cara tá vendo de Fusca. Óbvio que vai demorar 5 anos pro cara passar. O cara não faz prova, o cara não simula condições de pressão e temperatura do dia da prova. Óbvio que quando eu falo 60 dias ele fica com medo. Ele fica, pô, mas eu tô aqui há 5 anos e não consegui passar? E o cara tá falando de 60 dias. Aí tu vê o que ele fez nos 5 anos. Vídeo aula, vídeo aula, vídeo aula, vídeo aula, né? Então, assim, óbvio que o cara vai ficar com vergonha, né? Pô, o cara tá mostrando aqui, por exemplo, tem um depoimento meu, né? E por isso que o cara fica incomodado, ele fica com vergonha. Pô, eu tô aqui há anos, aí ele vai lá no meu canal e vê o depoimento, por exemplo, da Giane, foi uma aluna nossa que passou em medicina. 2 filhas pequenas, né? 33 anos, vendendo bolo para conseguir sustentar as filhas, estudando uma mesa de plástico. 57 dias, usando essa metodologia que eu ensino, ela passou em medicina. 57 dias. Aí o cara que está anos estudando, que é preguiçoso, que fica o dia inteiro nas redes sociais, perdendo tempo, que não estuda da forma correta, está indo de fusca. Quando ele chega aqui e vê eu falando 60 dias, o cara fica com medo, né? Fica com vergonha. Pô, mas eu tô aqui anos tentando e não tive resultado ainda, né? Então, assim, o cara fica, pô, mas o cara tá falando, mostrou. Aí, por exemplo, tem a Carlúcia, né, do interior da Bahia, morava em casa de barro, passou, né, 3 ciclos, 6 meses, passou na Federal. 3 ciclos, 60 dias, passou, né, porque esse método que eu ensino, ele funciona com 5 60 dias, porque ele é uma metodologia baseada no método de Harvard, né, lá eles usam um método chamado Problem-Based Learning, aprendizagem baseada em problemas. Então, na medicina, nós temos provas a cada 60 dias, né? Então, você trabalha com 60 dias. Pô, e se a prova fosse daqui a 60 dias, será que eu passaria? Né? Aí você ativa o teu cérebro, começa a usar estratégias para você conseguir render nos estudos, entendeu? Então, assim, você tá indo de Fusca, aí, beleza. Então, eu tô indo de Fusca, eu preciso de Ferrari. Então, como é que eu mudo o meu veículo? Né? Imagina que você tem o ponto A, onde você está hoje, e o ponto B, aonde você quer chegar. E é um caminho, né? Método é o quê? É o caminho para a meta, né? É o caminho para a meta, tá? Então, você vai percorrer uma distância para conseguir passar, para conseguir chegar no teu objetivo. E para você sair do ponto A e chegar no ponto B, você precisa do quê? Você precisa de um veículo. Esse veículo precisa do quê? Pensando nessa metáfora que eu falei para vocês de distância, você precisa de gasolina, você precisa do motor do carro, né, um motor a combustão, você precisa que ele gere uma aceleração, né, que ele desloque aquele veículo do lugar para levar até o ponto B, né? Só que para nós, o que é você sair do ponto A e chegar no ponto B? É o quê? O que você precisa para o dia da prova? Precisa de aprendizagem, né? Eu preciso entender as informações, o problema que a questão tá colocando ali para mim. E eu preciso de mais um elemento. Eu preciso de memória, né? Eu preciso relembrar do conteúdo, né? O pessoal comentou atenção seletiva, perfeito, né? Filtrar os estímulos, né? Canalizar a minha energia cerebral naquela questão, show. Então eu preciso de aprendizagem, preciso de memória, né? Relembrar aquele conteúdo, né?
relembrar aquele conteúdo, tá? Por quê? Então, se eu entender a questão, não lembrar, por exemplo, da fórmula, não lembrar do conceito, né? Vamos pegar um conceito, cai bastante, caiu ano passado, cai todo ano, né? É que é um conceito de organelas celulares, né? Por exemplo, mitocôndria, ribossomos, complexo de Golgi. Então, se eu não lembrar qual que é a função da mitocôndria, do ponto de vista lá da citologia, né? Qual que é a função que a mitocôndria tem? Se eu não lembrar disso, se eu não tiver memória, memória é a capacidade de eu resgatar aquelas informações que eu tenho no meu cérebro. Se eu não lembrar, acabou, né? E o terceiro ponto, que foi a pergunta da Tainara, né, a Thay, que ela pergunta, ansiedade. Então, o terceiro ponto é o quê? É ter controle emocional. Aí tem um estudo americano, né, um estudo neurocientífico, que ele mostrou o seguinte, que quando eu aumento o hormônio cortisol, que é um hormônio muito importante, né, mas a maioria das pessoas chama muito de hormônio do estresse, né, mas tem muitas mais funções do que modular o estresse, né, tem várias funções no nosso corpo. E o cortisol, quando eu subo esse cortisol, né, eu aumento os níveis séricos de cortisol, eu aumento esse cortisol, né, tem um estudo mostrando, né, analisando então o cortisol, né, tem várias formas de a gente mensurar ele, tá? Mas enfim, só para ficar didático para vocês. Então, eu aumento esse cortisol. O que acontece? Eu gero uma hipoatividade, né? Então, eu gero uma atividade elétrica menor nos neurônios do hipocampo. Hipocampo é uma estrutura do nosso cérebro responsável pelo processo de memorização. Ele é o centro da memória. Então, o nosso cérebro, como é que ele se comunica? Né? A inteligência, vamos chamar de inteligência, né? Poderia chamar de outras coisas, desempenho cognitivo, enfim, nossa inteligência. Então, como é que tu consegue resolver as questões, fazer a redação, né? Pensar, raciocinar, né? Como que eu consigo? Então, eu faço um neurônio se comunica com outro neurônio fazendo uma sinapse. Então tem uma atividade elétrica ali, né? Inclusive tem equipamentos que a gente consegue medir, mensurar essa atividade elétrica. Então acontece, eu gero uma hipoatividade. E aí eu gero aquele famoso branco de prova. Né? Então eu gero um branco de prova. E aí eu não lembro dos conteúdos. Entendeu? Então assim, esse veículo para sair do ponto A e chegar no ponto B, ele precisa de aprendizagem, memória e controle emocional, né? Então a Ferrari, por que a Ferrari é melhor que o Fusca? O Fusca tem um motor, é um motor fraco, né? Uma tecnologia fraca, né? Uma tecnologia antiga. A Ferrari não, a Ferrari é um motor mais potente e logo você consegue chegar mais rápido, né? Então o que acontece? Se você tem aprendizagem, se você tem memória e tem controle emocional, você consegue ter resultados extraordinários. E aí, seguindo um passo a passo, acontece, como já aconteceu com os meus alunos. Vai acontecer com todo mundo? Não. É fácil? Não, não é fácil. Mas pode acontecer, como já aconteceu com alunos meus, e tem vídeos, depoimentos mostrando que nesses primeiros 60 dias, você sai do Fusca e vai para a Ferrari, você consegue já passar em medicina. Né? Só que muitas pessoas não vão ter prova daqui a 60 dias, né? O cara vai ter que precisar de mais ciclos até o dia da prova dele, tá? Mas a dinâmica, o racional é o mesmo.